Obrigado, deputado Vicentinho. Me honra muito a oportunidade de, juntamente com Vossa Excelência, requerer esta sessão solene em homenagem aos 80 anos da nossa consolidação das leis do trabalho. Saúde Vossa Excelência, a todos os colegas deputados, deputadas, a todos aqueles que nos dão a honra da presença desse momento. A mesa dos trabalhos, esteve conosco aí o ministro Carlos Lupe, já se pronunciou e se deslocou para outra agenda. O nosso honrado presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Lélio Mendes Correia, Maurício Godinho Delgado, nosso ministro do Tribunal Superior, a doutora Ana Carolina Zaina, o nosso querido Rodrigo Rodrigues. Sintam-se todos destacados e homenageados. Dizer que eu sou filho do trabalho, até porque com 14 anos de idade, lá na minha legendária Cruz Alta, eu tirei a minha carteira de trabalho, para ter o primeiro emprego, o primeiro trabalho, com 14 anos de idade, para ser estagiário, enfim, a menor aprendiz no Banco do Brasil. E desde então, nunca deixei de ter a minha carteira assinada, em que pese tivesse mandato de vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal aqui nesta casa no 6º mandato, mas a minha carteira é vinculada ao Banco do Brasil por concurso por todo esse tempo. Então, posso afirmar isso com convicção. E o trabalho engrandece, fortalece, robustece. O trabalho dá dignidade ao ser humano, à família, a nós todos. Por isso que a gente precisa valorizar o mundo do trabalho. E nesse contexto, celebrar 80 anos da CLT não é outro motivo senão o de nós fazermos uma reflexão, uma espécie assim de resgate da memória, da história, do passado de glória, dos tempos de vitória, das adversidades, das dificuldades, das ânsias, das angústias, do desejo e dos sonhos que a CLT enseja para nós todos. Lá no começo, há 80 anos atrás, 1º de janeiro de 1943, Getúlio Vargas, numa ação que dignifica a memória do povo brasileiro, por um decreto-lei, ele emitiu a consolidação das leis do trabalho. Então, o protagonismo do Getúlio. Mas a razão de ser é o povo brasileiro, eram os trabalhadores brasileiros esquecidos, vilipendiados, escravizados, e que de maneira desumana desempenhava a sua missão. Portanto, lá atrás, a CLT nasceu com o protagonismo de ter a carteira de trabalho junto com ela e de ter o salário mínimo. Nos tempos modernos, o protagonismo da CLT é ter ao lado dela e com ela mais do que o salário mínimo e mais do que a carteira assinada. Ter ali os operadores da justiça, juízes do trabalho, desembargadores, ministros do trabalho, operadores do direito, advogados trabalhistas fundamentais, enfim, servidores da justiça, que fazem a sua parte de maneira indelével. E, naturalmente, a razão de ser de tudo isso, o cidadão, a população, o equilíbrio social, a justiça social, que a justiça do trabalho propicia. Pois a CLT sempre esteve à frente do seu tempo, desde quando ela nasceu. Se imaginássemos lá atrás alguém fazer um diploma legal dessa magnitude, eu diria assim, que seria difícil até imaginar, quanto mais fazer. E Getúlio fez, chamou para si a responsabilidade e entregou para nós esse diploma legal. E a CLT é antiga, tem 80 anos, mas ela é ao mesmo tempo moderna e jovem. Porque ela é presente, ela é fundamental, ela é essencial na relação de trabalho em nosso país. Aliás, não fosse esse político gaúcho, com a sua ação visionária, nós não teríamos avançado o quanto avançamos. Por isso é um desafio muito grande para nós manter viva a CLT, porque a verdadeira libertação do povo brasileiro ao seu tempo, lá da escravidão, se deu a partir da valorização da CLT. Para mim, depois da Carta Magna, depois da nossa Constituição, o diploma legal mais importante, mais robusto, mais substancial
é a consolidação das leis do trabalho. Afinal, além de estar ali valorizando o trabalhador, ela compreende a relação de trabalho e não desconhece, nunca desconheceu a importância do capital. Como dizia Pasqualini, senador aqui nessa casa, capital e trabalho são como irmãos siameses. Um não vive sem o outro, um depende do outro. Digo por minha conta e risco que para mim trabalho e capital são como pai e filho. O pai é o trabalho, o filho é o capital. Porque o trabalho acumulado resulta no capital, o capital é o resultado do trabalho acumulado. Aquele senhor idoso, surrado, sofrido, que está lá no canto, aquele é o trabalho. Aquele moço jovem, eloquente, bonito, aparente, aquele é o capital. Nunca desdenhe esse moço daquele senhor idoso, velho, por sua aparência, porque ele é seu pai. Ele só está ali jovem e bonito porque o seu pai, lhe deu as condições para isso. E o seu pai, idoso, surrado, com 80 anos, não precisa desmerecer aquele moço, porque aquele moço é fruto da sua luta e da sua labuta. É resultado do seu pedigree. Por isso eu compreendo muito bem o papel do trabalho e do capital. E nós aqui na Câmara de Deputados temos a responsabilidade de guardar esses valores que para mim são inestimáveis. Por isso é preciso que a gente saiba preservar esses valores institucionais. Essa casa é depositária dessa missão. Às vezes a gente aqui patina, porque alguns vêm aqui com o propósito de desconstituir, desmerecer, desfazer, retirar direito, desmontar a CLT. Mas nós estamos aqui renitente, resistente, persistente, insistindo, resistindo e fazendo a nossa parte. Afinal de contas, são quase 40 milhões de brasileiros na informalidade, sem carteira assinada, sem 13º, sem salário, sem hora extra. Eu diria assim, sem lenço e sem documento, porque estão à margem do processo da legislação trabalhista. Por isso nós precisamos cada vez mais resistir, sem contar no trabalho infantil, no trabalho análogo à escravidão, como nós assistimos lamentavelmente nesse país há poucos dias. O Brasil atravessa um importante ciclo de desenvolvimento, e esse ciclo de desenvolvimento não terá razão de ser se esse desenvolvimento, esse progresso, esse crescimento econômico não tenha também um avanço social e valorização do trabalho e fundamentalmente dos direitos dos trabalhadores. Por fim, nós precisamos na mesma linha valorizar os nossos aposentados, aposentadas, pensionistas, trabalhadores de ontem que carregaram o Rio Grande nos ombros, o Brasil nas costas, fizeram a diferença e que hoje são aposentados e esquecidos. Além dos aposentados, as pessoas com deficiência não têm tido a importância que merecem, o cuidado, e essa casa tem que olhar, por exemplo, o BPC, que é pago às famílias que têm filhos com deficiência ou idoso muito pobre, nem sequer 13º tem. É difícil de acreditar. Um projeto de lei da minha autoria briga aí há anos para que isso venha acontecer e não tem acontecido. Negam o 13º salário ao BPC, que são famílias pobres com filhos com deficiência ou famílias pobres que têm idosos pobres com mais de 65 anos. É difícil de acreditar, mas ainda acontece em pleno século XXI. Para me encerrar, eu quero dizer que acredito no meu país, eu acredito no Brasil, mas a gente não pode ficar na beira da estrada com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. A gente tem que acreditar, mas tem que lutar. Tem que assumir o nosso papel, fazer a nossa parte, desempenhar a nossa missão. Por isso, a CLT, para mim, é o meu guia. Longa vida a nossa consolidação das leis do trabalho, garantindo que nós, parlamentares, e que no que me toca, vamos fazer tudo o que pudermos para resistir, combater, buscar justiça social, igualdade, respeito, dignidade. E a CLT é a nossa busca, a CLT é nossa guia. E a justiça do trabalho há de fazer a sua parte. Os operadores do direito vão de contribuir. E essa casa precisa ser
sentinela de todo esse processo. Eu disse que ia encerrar, presidente Vicentinho, mas eu quero encerrar fazendo aqui uma menção, para mim, muito importante, em rimas, como eu gosto de escrever, para aquele que para mim foi protagonista de tudo isso, e como sou pedetista, trabalhista, getulista, janguista, brisolista, naturalmente trabalhista, eu não posso esquecer o doutor Getúlio nessa celebração, ele e a CLT. Então eu escrevi assim: nessa data tão sublime, a CLT conta a sua história. Está gravado na memória desta pátria mãe gentil. O maior presidente do Brasil dedicou toda a sua vida para que a nossa gente sofrida se livrasse da opressão e a alma dessa nação nunca mais fosse oprimida. Getúlio Dornelles Vargas, nosso maior estadista, como grande trabalhista, deixou a CLT como legado. E para ser sempre lembrado como sábio e empreendedor, um homem público de valor que jamais terá outro igual, sem desmerecer o capital, era o pai do trabalhador. Por isso, minha homenagem à CLT e ao mestre Dr. Getúlio. Hoje o Brasil sente orgulho por tua honrada trajetória, e os louros de tua vitória renascem a cada momento. Lá na carta testamento, na CLT, como teu legado, está bem presente o passado guardado no pensamento. Obrigado, ó Pai dos pobres, te agradeço, presidente. A nossa CLT foi a semente de um futuro alvissareiro, para que o trabalhador brasileiro de sua história tenha orgulho, jamais aceite o esbulho e sempre exija respeito e guarde dentro do peito o nome do Dr. Getúlio. Deixo o meu carinho às mulheres e aos homens trabalhadores, também aos empreendedores que trabalham lado a lado, pois patrão e empregado labutam cada um do seu jeito. Para mim, não há preconceito, pois mesmo sendo desigual, o trabalho e o capital merecem nosso respeito. Muito obrigado.